Aleluias, glorificado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero cumprimentar todos os ouvintes do canal oficial em Ancoré com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei qual horário que você vai estar vendo este vídeo e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Quero louvar o meu Deus por mais um dia, por mais esta oportunidade de poder estar aqui falando da sua gloriosa palavra. Neste momento eu quero te pedir para você abrir a sua Bíblia. Você que quer me acompanhar, abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, verso 35. Marcos 5, 35. Aleluia. Vou estar falando aqui sobre a ressurreição da filha de Jairo. O que nós podemos aprender com as atitudes de Jairo? Eu separei aqui alguns contextos para a gente poder estar ministrando, estar falando, e para que nós possamos tirar isso de exemplo, para que nós possamos trazer isso para nossas vidas, para nossas rotinas, para o nosso dia a dia, e que nós possamos aprender com Jairo. Amém? Marcos 5,35 vai nos dizer: estando ele ali ainda falando, chegaram alguns dos principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, que era irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou aonde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com um grande espanto, e mandou-lhe-se expressamente que ninguém o soubesse, mas disse-lhe: dessem a de comer. Amém? Essa passagem vai nos contar aqui um dos milagres que o nosso Senhor Jesus fez ali nessa passagem aqui com Jairo. Amém? Quem era Jairo? Jairo era chefe da sinagoga, homem respeitado, líder religioso. Mas chegou um dia em que a posição não resolveu o seu problema. Sua filha estava morrendo. E é aí que descobrimos que a diferença não está na posição que ocupamos, mas na atitude que nós tomamos diante de Jesus. Aleluia. Esta palavra vai nos ensinar que, independente do cargo que você esteja, do cargo que eu esteja, a posição que eu tenho, a posição que você tem, não vai nos impedir de enfrentar algum problema, algum obstáculo, alguma barreira na nossa frente. E o que é mais importante neste texto, nesta passagem, é que não existe grande, pequeno, não existe rico nem pobre, não existe melhor, pior. Não existe isso. Para o nosso Senhor Jesus Cristo não existe isso. Qualquer situação, qualquer problema, nós devemos nos render aos pés do Senhor Jesus. E é isso que esse texto nos fala. Neste texto, nós vamos aprender 7 atitudes de que Jairo abriu espaço para um milagre entrar em sua casa.
Aleluia. Se nós abrirmos o espaço, se nós dar liberdade, deixar que Jesus esteja no controle da nossa vida, no controle da nossa família, do nosso ministério, se nós darmos espaço, Jesus Cristo, Ele entra e trabalha. Então vamos aprender comigo. Aleluia. A primeira atitude de Jairo foi buscar, apesar de sua posição. Como acabamos de ler, Jairo era um líder, né? Jairo era um homem respeitado, era um homem muito importante, é um homem que todos tinham respeito, todos tinham ali uma admiração. E olhavam para ele e imaginavam que ele não era um homem que não passava por dificuldade, era um homem que não precisava de nada. Jairo não era qualquer um. Ele era chefe da sinagoga, líder respeitado, homem de influência. Muitos o viam como alguém que não precisava de nada. Jairo era importante. Só que a posição de Jairo, o que ele era, não imunizou, não blindou do que estava para acontecer. Mas quando a filha dele adoeceu, ele descobriu que a posição não cura, cargo não salva, prestígio não ressuscita. Jairo parou e observou isso na vida dele, que o cargo não cura, a posição não salva, o dinheiro não curava. Ele parou, ele prestou atenção nisso. Então ele fez o que muitos líderes religiosos jamais fariam. Ele buscou a Jesus publicamente. Isso era arriscado e era polêmico, mas era necessário. Aí você para e pensa comigo, como é que um homem, vamos dizer, um homem poderoso, um homem reconhecido, um homem rico, um homem que tinha influência, passasse por uma situação dessa e teve este problema, esse fato que aconteceu ali na vida dele, ele ter que se humilhar. Um ato que ele fez que para todos ali que era ao redor dele ia ser um escândalo. Nossa, Jairo está se humilhando, Jairo está se prostrando. Aquilo ali seria um escândalo naquele lugar. Só que Jairo não olhou para isso. A palavra vai nos dizer que quando Jairo foi atrás de Jesus, ele não chegou ali com autoridade, ele não chegou ali impondo, eu quero que você faça isso, que você faça aquilo. Jairo, ele chegou e se prostrou. Assim que ele se encontra com Jesus, ele se ajoelha. E olha que coisa mais linda, um homem naquela posição, um homem com aquele cargo ali importante que ele carregava, aos olhares das pessoas, a humildade de Jairo, ao se prostrar aos pés do Senhor para pedir socorro, para pedir ajuda. E nós devemos aprender com Jairo que não importa o seu cargo, a sua posição, o seu título, todos nós precisamos de Jesus. Você que está me ouvindo neste momento, todos nós precisamos de Jesus. Não adianta você dizer, eu não preciso, eu consigo do meu jeito, eu consigo da minha forma, eu não vou me humilhar, eu não vou me prostrar, eu não vou atrás, eu vou tentar dar o meu jeito. Ei, eu quero te dizer que nós precisamos, nós necessitamos de Jesus, nós somos dependentes de Jesus. O que seria de mim, o que seria de você, se não fosse a misericórdia de Deus? Se não fosse a misericórdia dele na minha e na tua vida? Então eu quero te dizer, a sua posição, o seu título, o seu cargo não tem importância, porque a qualquer momento nós temos que se render aos pés do nosso Senhor Jesus.
Tem pastor que pensa que pregar é o suficiente, tem obreiro que pensa que servir é o suficiente, tem crente que acha que ser membro na igreja já basta. Mas sem buscar Jesus de verdade não há vida, não adianta, não tem jeito. Quem precisa de milagre precisa de transformação. Quem quer ir até Jesus, mesmo que isso quebre a aparência, mesmo que fira o orgulho. Jairo passou por cima de tudo isso para ir até Jesus. Essa é uma da primeira atitude que nós devemos aprender com Jairo. Que independente da situação, independente do cargo, independente do que você é, que você seja, nós precisamos de Jesus. Você precisa de Jesus. Coloque isso no seu coração, na sua mente, guarde isso para o teu coração neste momento. Você precisa de Jesus, eu preciso de Jesus. A segunda atitude, Jairo se prostra aos pés de Jesus. Jairo não apenas chegou, ele não ficou de pé, ele não ficou distante, ele se lançou aos pés de Jesus. Isso era humilhação para um líder religioso, foi o que eu acabei de dizer, porque Jairo, ele não chegou impondo, ele não chegou exigindo, ele já chegou no gesto de humildade, no gesto de humilhação. Mas ele entendeu que quem está diante do Rei dos Reis não pode ficar em pé de soberba, tem que cair em rendição. Temos que ser humilde mesmo, não adianta a gente querer impor nada para o nosso Deus, não, porque Ele é Rei do Reis, Senhor dos Senhores, Ele é o dono do ouro, da prata, Ele é o dono da cura. Aleluia, a última palavra é dele, nós não temos que contender. Aleluia, nós só precisamos ser humildes, só precisamos nos render. É simples. A posição pode até te colocar na frente da multidão, mas só a rendição te coloca aos pés de Cristo. Aleluia, como isso é importante, irmãos, como isso é poderoso, como isso é maravilhoso. A posição te coloca de frente da multidão. A posição que te dá, que você tem hoje, pode te colocar de frente de líderes importantes, pode te colocar diante de pessoas importantes. Aleluia, você pode ser o rei, o príncipe, o que for, mas só a rendição, aleluia, te coloca diante do nosso Senhor Jesus. A vitória não está em ficar de pé no orgulho, mas em cair aos pés dele em adoração. Aleluia. Não adianta a gente ficar de pé só esperando cair do céu. Não adianta a gente ficar de pé achando que nosso orgulho vai nos levar a qualquer lugar, que o nosso orgulho vai fazer, que a soberba vai fazer. Não. Eu quero te dizer neste momento, a nossa vitória está em cair aos pés dele. Que nós possamos aprender com essa segunda lição de Jairo. Nós devemos se prostrar, nós devemos nos render em adoração. Anote isso aí na sua mente, no seu coração, guarde isso. Guarde isso, porque se você estiver enquadrado nisso que eu estou te falando, vamos mudar, vamos fazer diferente. Vamos pegar esse exemplo de Jairo. Aí nós vamos ver o que Deus vai fazer na nossa vida, a mudança que vai ter na nossa vida. A terceira atitude, Jairo clama com insistência pelo milagre. A Bíblia diz que ele rogava muito, ele suplicava, ele gritava no fundo da alma: a minha filha está morrendo, vem e põe as mãos sobre ela para que viva. Isso é um clamor, uma oração fria, não foi uma oração ensaiada, foi um pedido carregado de dor e desespero de fé.
Ele não saiu ali da sua casa quando ele foi atrás de Jesus, correr atrás de Jesus. Ele não ensaiou o que ele ia falar. Ele não planejou, porque só um pai, uma mãe sabe o que sente quando vê a situação que o seu filho encontra. Eu tenho certeza que quando Jairo saiu da sua casa, quando ele viu a situação da filha dele ali, ele não pensou duas vezes, ele pensou no bem-estar, ele pensou no que ele podia fazer, no que ele podia correr atrás. Ele foi atrás, foi correr, ele foi suplicar. Não foi nada planejado, não foi nada ensaiado, foi um clamor de fé, de desespero. Quem quer milagre precisa aprender a clamar. Deus não rejeita um coração quebrantado. Há situações em que o silêncio não basta. Deus não rejeita a tua oração, meu irmão. Deus, ele não resiste a um coração quebrantado. Deus, ele não resiste a um coração que se entrega de verdade. Deus não resiste à oração, à adoração, louvor de um coração que está contritado, que ele está vendo, que está se derramando, que está se prostrando. Deus, ele vê a sinceridade do meu coração. Há situações em nossa vida que o silêncio não basta. Eu sei que há momentos que quando nós ajoelhamos, nós não temos nem o que falar. Mas quando o Senhor vê que o nosso coração está desesperado, que você não tem ali palavras, mas quando você dobra o seu joelho e as lágrimas começam a cair, as suas lágrimas também significam palavras. Deus está acolhendo as suas lágrimas não é em vão. Mas quando Deus vê que há sinceridade nas suas lágrimas, Deus vê quando há sinceridade na sua oração, no seu clamor, na sua adoração. É hora de levantar a voz, é hora de jejuar, é hora de orar, é hora de suplicar. Se você não clama pela sua casa, quem é que vai clamar, meu irmão? Se você não intercede pelos seus filhos, quem é que vai interceder? Se você não intercede pela tua família, se você não intercede pelos seus, se você não intercede pela tua vida, quem é que vai fazer por você? É você, sou eu. Nós que temos que prostrar o nosso joelho, nós que temos que correr atrás, é nós que temos que fazer. Não tem quem é que faça por nós, a não ser o nosso Deus. Só que Ele quer que nós nos rendemos, Ele quer que nós nos humilhamos, mas não humilhação para nos envergonhar. Muitas vezes as pessoas acham, que a gente se humilhar, quando a palavra humilhação para Deus é para nos envergonhar. Irmãos, todos nós que nos humilhamos diante do nosso Deus, nós somos honrados. Deus não vai te envergonhar, não. Você pode ficar tranquilo. Quando nós nos humilhamos na presença de Deus, nós somos honrados, você pode ter certeza disso. O céu responde o clamor do crente que não desiste. O céu responde ao clamor do crente que não desiste. Então não desista daquilo que você está orando, não desista daquilo que você está buscando. É salvação para o teu filho? Não desiste, continua orando. É salvação para o teu esposo? Não desiste. É salvação para tua mãe, para o teu pai? É cura, é libertação? Não desiste. Persista na oração, que o Senhor irá te responder. O céu vai te responder. Essa é a terceira atitude que nós aprendemos aqui com Jairo. Não desista, o céu responde às tuas orações. A quarta atitude, Jairo caminha com Jesus mesmo diante do aparente atraso e da má notícia. Enquanto Jesus ia para a casa de Jairo, uma mulher doente há 12 anos interrompe o caminho. Jesus para atender a mulher e ministra sobre ela. E Jairo ele para, ele espera.
Jesus teve que parar, porque nessa história vai nos contar da mulher do fluxo de sangue, a mulher que sofria 12 anos com o fluxo de sangue. E olha que interessante, irmãos, quando Jairo sai da sua casa para encontro de Jesus, se a gente for ler, parar para ler aqui a história direitinho, se a gente for entender direitinho, Jairo chega primeiro. Jairo chega primeiro. Só que no meio do caminho, Jesus para atender aquela mulher. Muitas vezes ele poderia ter questionado: Jesus, eu cheguei primeiro. Eu sou o homem mais importante da cidade. Eu sou o líder. Eu posso. Então o Senhor tem que me atender primeiro. Eu cheguei primeiro, a prioridade é minha. Irmãos, neste momento é que nós vemos que não existe posição. Se a gente for analisar direitinho aqui a história, Jairo era um homem importante, era um líder ali religioso, era um homem de boa influência, era um homem rico, era um homem reconhecido. E aquela mulher que chegou até Jesus era uma mulher que já vinha 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue, já tinha gastado todo o seu dinheiro com remédios, com médicos, mas não conseguiu a cura. E ela só conseguiu a cura porque ela foi atrás de Jesus. Ela rompeu aquela multidão e tocou ali na orla das vestes de Jesus. E ela conseguiu a sua vitória. Então ele para, né, neste caminho. Ele para, ele deixa Jairo ali e foi atender aquela mulher. E neste percurso, quando Jesus para ali para atender aquela mulher, Jesus dá continuidade. E para piorar, chegam com a pior notícia. Os amigos, os vizinhos, o pessoal ali ao redor de Jairo, chega em Jairo e fala: Jairo, a tua filha morreu. Jairo poderia ter falado: olha aí, Jesus, está vendo? Se o Senhor tivesse ido logo, se o Senhor não tivesse parado para socorrer aquela mulher, talvez teria dado tempo do Senhor chegar lá e fazer alguma coisa. Mas ele não questiona. Ele não questiona. Quando ele recebe ali a notícia, eu tenho certeza que ele entra ali em um desespero, ele não quer acreditar. E Jesus, ouvindo aquelas pessoas dando aquela notícia ali para Jairo, Jesus olha para Jairo e fala: não temas, crê somente. Aos olhos humanos era tarde demais, mas Jesus olha nos olhos de Jairo e diz: Jairo, não temas, crer somente. Ei, meu irmão, qual é a situação que você acha que você está vivendo aí hoje, que não tem jeito mais, que não tem solução mais? Talvez você olhe para o teu esposo que está viciado ali na bebida. As pessoas chegam e falam para você: aí não tem jeito mais não, mulher, larga esse homem para lá. Deixa, não tem solução, não tem jeito. Você está aí lutando, pelejando para este teu filho que está aí afundado nas drogas, que está fazendo, que está acontecendo. Deixa para lá, não tem jeito mais. Você está vendo teu filho preso atrás de umas grades, e as pessoas estão ali falando: não adianta, vai morrer lá, vai ficar lá, não vai ter jeito, não tem solução. Ei, eu quero dizer para você que está me ouvindo neste momento, não importa a situação que você está vivendo, que você está passando, creia no Senhor que Ele pode fazer, Ele pode ressuscitar, Ele pode livrar, Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode transformar. Somente creia. Aleluia. Não deixe que a voz do opressor, não deixe que a voz dos inimigos, que a voz do opressor, que a voz do invejoso venha interferir você a receber a tua vitória. Mesmo que a situação esteja te dizendo não, mesmo que a situação, você olha para ela e fala: Senhor, é impossível. Ei, creia. O Senhor quer que você creia.
aleluia, no teu milagre. Creia no que Deus vai fazer na tua vida. E Jairo continua caminhando com ele. Quantas vezes nós achamos que Jesus está atrasado, né, irmãos? Que ele parou para atender outros e esqueceu de você, esqueceu de mim. Olha ali quando Marta fala para Jesus, quando chega ali, quando Lázaro já está morto há 4 dias. Olha que aqui Marta fala para Jesus: Senhor, se o Senhor não tivesse demorado tanto, meu irmão não teria morrido. Só que, irmãos, Deus, ele não age naquilo que é fácil, que é simples. Não, Deus, ele chega na hora do improvável. Aleluia. Muitas vezes nós temos mania de dizer, né? Existe jeito para tudo, menos para a morte. Eu quero dizer para você que está me ouvindo agora neste momento, até para a morte tem jeito. Porque se Deus ressuscitou a Lázaro, que morreu há 4 dias, a palavra do Senhor vai dizer que já cheirava mal. Jesus simplesmente chegou e falou: ei, Lázaro, levanta, vem para fora. Esse é o Deus, é o nosso Jesus que nós servimos. Aonde há morte, quando o nosso Jesus chega à vida. Aleluia. Aonde há tristeza, quando o nosso Senhor Jesus chega à alegria. Oh, aleluia, irmãos, esse Deus é poderoso demais. Esse Deus é maravilhoso demais. Tudo o que Ele quer que nós somente creia. Lázaro saiu com vida, ei, tem vida para você que está achando que a tua situação morreu, que não tem jeito, tem vida aí para você. A morte pode estar reinando, mas quando Jesus chega, aleluia, oh Deus poderoso, quando Jesus chega tem vida, quando Jesus chega tem renovo, quando Jesus chega tem libertação, quando Jesus chega tem transformação. Aonde Jesus chega e você dá liberdade, Ele faz. Então Deus não chega atrasado. Se essa situação que você está vivendo, não importa, tem 10, 20, 30, 50 anos, não importa. É tudo no tempo de Deus. É tudo no tempo dele, é tudo na hora dele. Muitas vezes nós ficamos ansiosos, não é assim? Nós ficamos ansiosos, preocupados, achando que Deus está demorando. Não, Senhor, está demorando demais. Ei, é porque ainda não chegou o tempo. Quando chegar o tempo, tu vai ver o que Deus vai fazer. Vemos o milagre chegar na vida do nosso vizinho, vemos o milagre chegar na vida do nosso irmão, da igreja, do colega do trabalho, e nos questionamos: Senhor, quando é que vai ser o meu? Quando é que vai ser a minha vez? Ei, irmão, não se preocupa não. Quando Deus está fazendo na vida do teu colega do lado, do teu vizinho, e o seu ainda não chegou, é porque não chegou a sua vez. Mas a tua vez vai chegar. Você só não pode desistir no meio do caminho. Você só não pode olhar para trás. O que nós aprendemos com Jairo: devemos continuar no caminho com Jesus, mesmo quando parecer que está tarde, parecer que está atrasado. Jairo poderia ter desistido quando chegaram ali para ele e falou: não adianta, tua filha já morreu. Por que tu está incomodando o mestre? Chega, já morreu. Ele poderia muito bem: já morreu, então tá, deixa eu ir chorar, deixa eu ir me lamentar. Não. Quando ele recebe a notícia: tua filha morreu, e Jesus fala para ele: não temas, crê somente. Ele continua a caminhada com Jesus. Eu sei que você pode estar recebendo uma má notícia neste momento. Possa ser que você esteja vivendo algo impossível neste momento. Ei, mas não largue a caminhada com Jesus. Se com Jesus você está sofrendo, sem Ele vai ser pior. Então não largue, continue. Com Jesus você está garantido, a tua vitória é certa.
Não largue Jesus. Jairo continuou no caminho com Jesus. Continue do lado do nosso Senhor Jesus, porque não existe atraso no tempo de Deus. Só existe o momento certo para a glória dele se manifestar. Há um momento certo para o Senhor fazer algo acontecer na tua vida. Há um momento certo para o Senhor te honrar. Há um momento certo para a glória do Senhor se manifestar na tua vida e você cantar o hino da vitória. Essa é a quarta atitude que nós devemos aprender com Jairo. A quinta atitude: Jairo abre a sua casa para Jesus assumir o controle. Quando chegam na casa de Jairo, Jesus não pede licença para os incrédulos. Ele expulsa e ele manda sair. Ele muda o ambiente. Jairo não discute, não questiona, não interfere. Ele deixa o mestre ter o controle. Eita Deus! Aquelas pessoas estavam ali já se reunindo, já estava velando o corpo da menina, já estava ali tocando os instrumentos, fazendo ali aquele ritual ali do velório. Mas quando Jesus chega, ele manda sair. Ei, irmãos, quando Jesus começar a afastar pessoas do teu caminho, quando Jesus começar a afastar invejosos, quando Jesus começar a afastar os acusadores, quando Jesus afastar os falsos amigos que ficam felizes com a sua derrota, com a tua infelicidade, ei, não se preocupe. Quando você vê que você está ficando sozinho, ei, é porque Jesus já entrou dentro da tua casa, Jesus já entrou no ambiente, Jesus está operando, é só para ficar só quem Ele quer. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando Jesus entra dentro da casa de Jairo, Ele manda aqueles incrédulos sair. E as únicas pessoas que Jesus manda entrar são Pedro, Tiago e João. Deus quer pessoas, Jesus quer pessoas de confiança, Jesus quer os verdadeiros amigos. Deus só vai permitir ficar do teu lado quem realmente torce pela tua vitória, só quem realmente torce pela tua felicidade. Não se assuste quando Jesus começar a mudar o ambiente. Não se assuste quando as pessoas começarem a sumir. Não se assuste. O mais importante está ficando com você. É Jesus. Quantas vezes chamamos Jesus para entrar na nossa casa, mas não deixamos Ele governar. Queremos o milagre, mas não queremos abrir a mão do controle. Pedimos que Ele ressuscite, mas não queremos que Ele mexa naquilo que nos é conveniente. Queremos o milagre. Quem quer milagre precisa abrir a porta e deixar Jesus decidir quem fica e quem sai. O milagre não acontece em meio à incredulidade, porque é preciso ser um ambiente de fé. Deus só quer que fique do teu lado quem tenha fé. Deus não quer pessoas que ficam do teu lado te desmotivando. Não, meu irmão, isso aí não vai dar certo, isso aí não tem jeito, não vai acontecer. Mande esse tipo de gente embora da tua vida, meu irmão. Deixe ficar do teu lado aquela pessoa que fala, está vendo que a situação não é provável, mas vai dar certo. Jesus está no controle. Jesus está no controle da tua casa, Jesus está no controle da tua vida, Jesus está no controle do teu financeiro, Jesus está no controle do teu ministério. Não tente deixar, não tente moldar, não tente tirar o controle da mão do Senhor, não, meu irmão. Quando o controle está nas mãos de Jesus, Ele vai fazer acontecer, Ele só vai deixar ficar perto de você quem realmente tem a fé. Deus só age num ambiente onde tem fé. Aonde tem fé, não fica a incredulidade. Que a tua casa seja um ambiente de fé. Que mesmo aos teus olhos humanos não seja possível. Mesmo aos teus olhos humanos você está falando assim, meu Deus, eu estou vivendo o impossível. Ei, mas se é um ambiente de fé, se é um ambiente de fé, Deus vai fazer.
Aleluia. Este é o quinto atitude que nós devemos aprender com Jairo. Que a nossa fé seja maior do que aquilo que nós imaginamos. A sexta atitude que devemos aprender com Jairo: permanecer em silêncio e confiar no agir de Jesus. Note que em nenhum momento Jairo questiona as ordens de Jesus. Ele não protesta quando a sua casa é organizada e não argumenta quando os incrédulos são expulsos. Não murmura diante da espera. Ele se cala e confia. O silêncio de Jairo fala mais alto que 1000 palavras. Quando o Senhor começar a agir, não questiona não. Fala: Jesus, o Senhor que está no controle, fica à vontade. A casa é tua, a família é tua, os filhos são teus, o coração é teu, Senhor, fica à vontade. Deixa o Senhor agir. Tem hora que a maior prova de fé é o silêncio. É parar de discutir com Deus, é parar de argumentar, parar de dizer como Ele deve agir, é confiar que Ele sabe o que faz. Para de questionar, para de falar: Senhor, é assim que tem que ser feito. Irmãos, os sonhos de Deus são maiores do que o meu, são maiores do que os seus. Os planos de Deus são maiores do que o nosso. Não fica questionando não murmura não. Mas murmurando mesmo, quando eu estou falando isso aqui, corta daqui para ir, porque eu também sou falha, eu sou ser humano, eu questiono, eu murmuro. Às vezes eu questiono: Senhor, por quê? Mas em meio a algumas dificuldades, em meio a alguns problemas que nós passamos, nós devemos nos silenciar e deixar Deus agir. Muitas vezes o milagre não acontece porque estamos falando demais, murmurando demais, tentando controlar demais. Enquanto nós estiver fazendo isso, não vai acontecer. Mas quando nós se calamos e deixamos Jesus trabalhar, o impossível acontece. O impossível acontece. Deixa quem quiser falar, mas não questiona não murmura não. Deus não gosta de gente que murmura. Eu peço perdão ao Senhor todas as vezes. Senhor, eu sei que eu murmuro demais, eu sei que eu falo coisas que não te agradam, Senhor, mas me perdoa, porque nós somos ansiosos, nós somos seres humanos. Mas que nós não venhamos deixar que o nosso medo, que a nossa ansiedade, que até a nossa falta de fé deixe que isso atrapalhe nós receber a nossa vitória. Eu tenho certeza que se cada um ser humano, cada uma vida que existe na face dessa terra tem um problema para contar, tem uma dificuldade enfrentando, tem uma causa impossível, mas se no teu coração, se no meu coração tiver fé, o milagre vai acontecer. Então essa é a sexta atitude que nós devemos aprender com Lázaro: nos silenciar quando Deus entra para organizar. Então que você fique em silêncio quando você vê que Deus está fazendo, que Jesus está fazendo, quando Deus está limpando. Não questione, não murmure. A sétima atitude que nós devemos aprender com Jairo. Jairo cuida do milagre que é recebido. Depois que a menina ressuscita, Jesus dá uma ordem: dá-lhe de comer. O milagre já tinha acontecido, mas precisava ser sustentado. Jairo precisava cuidar daquilo que Deus havia devolvido à vida. Quando Jesus entra na casa de Jairo, que ele expulsa os incrédulos, que ele traz ali para perto Pedro, Tiago e João, traz ali a mãe, e ele chega na menina e ele fala: ei, Talita, cumi, levanta. A menina levantou e começou a andar. E eles ficaram maravilhados com aquilo que estava acontecendo, ficaram assombrados. Não acreditavam, ficaram assim. Eu posso conjecturar com a felicidade que Jairo ficou, que a esposa de Jairo ficou quando viu a sua filha respirar de novo. E o que é que Jesus fala?
Vai lá, já prepara algo para ela comer, dá-lhe de comer. Faça algo para ela comer. E deixa eu te dizer, quando o Senhor chegar a ressuscitar, quando o Senhor fazer aquilo que era impossível aos teus olhos, sustente. Não basta receber o milagre, é preciso cuidar dele. Se você ainda não recebeu o teu milagre, já estou te preparando. Quando você receber, cuide dele. Muitos recebem a libertação, mas não alimentam a nova vida com oração e palavra e comunhão. Muitos recebem a restauração no casamento, mas não cuidam. Muitos recebem o renovo espiritual, mas não alimentam com consagração. E acabam perdendo aquilo que recebeu de Deus. O milagre que Deus te deu precisa ser cuidado para não morrer de novo. Se Jesus restaurou o teu casamento, cuide do teu casamento. Se Jesus restaurou o teu espiritual, cuide, orando, jejuando, buscando. O que é que Deus restaurou na tua vida? Você está cuidando daquilo que Deus restaurou? Isso serve para mim. Porque só Deus sabe de onde Ele me tirou. Só eu sei de onde Ele me tirou. Então, se eu não manter uma vida de oração, se eu não manter uma vida de consagração, se eu não manter o meu foco com o Senhor Jesus Cristo, se eu não vigiar, eu posso perder o meu milagre que o Senhor ressuscitou, que o Senhor me devolveu. Então, não deixe que o teu milagre morra novamente. E eu estou profetizando isso para você que está esperando algo em Deus, mas que ainda não chegou. Quando chegar, cuide, zele daquilo que o Senhor vai te devolver. Essa é a 7ª atitude que nós devemos aprender com Jairo. E a conclusão deste texto vai nos dizer: as atitudes de Jairo foram o caminho para o milagre. Ele buscou, se prostrou, clamou, caminhou mesmo no atraso, abriu sua casa, deixou Jesus governar e cuidou do milagre. E você? Quais atitudes vai tomar hoje diante do Mestre? É tempo de buscar, de se render, clamar, caminhar pela fé e deixar Jesus governar a tua casa. Então, essa é a palavra, essa é a mensagem que eu quero deixar para você que está me ouvindo neste momento. Deixa Jesus controlar. Deixa o Senhor Jesus no controle. Tenha fé. Somente creia. Juliana, mas eu não tenho esperança. Como é que eu faço isso? Só creia. Creia que a porta Ele vai abrir. Creia que a cova Ele vai fechar. Creia que a bênção Ele vai trazer. Creia que o morto Ele vai ressuscitar. Creia que o laço Ele vai cortar. Creia que os muros Ele vai destruir. Creia que tudo o Senhor fará. Amém. Somente crê. Somente crê. Creia e verás o milagre de Deus acontecer. Creia que a tua vitória você vai receber. Creia que aquilo que está morto na tua vida do Senhor vai ressuscitar. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa te alcançar onde você estiver. Que Ele venha guardar a tua entrada, a tua saída. Aleluia. E que o Senhor possa restaurar as tuas forças, a tua saúde. E que você possa receber o milagre de Deus. Amém? Deus possa continuar abençoando você que parou para ouvir esta mensagem. Deixe teu pedido de oração, que nós estaremos orando por você. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém.